Você já se sentiu como se estivesse preso em um corredor infinito, onde cada porta está trancada, cada janela coberta e o silêncio pesa mais do que qualquer grito? Talvez você tenha orado, esperado, acreditado, e ainda assim os céus pareciam calados. Os dias passaram, as estações mudaram, as pessoas à sua volta seguiram suas vidas. Algumas prosperaram, outras conquistaram, e você ficou ali, parado, com o coração cheio de fé e as mãos vazias. O tempo foi passando como areia escorrendo por entre os dedos, e você se perguntava: será que Deus esqueceu de mim? Será que eu não sou bom o bastante? Será que eu esperei em vão? Essa espera não foi simples. Ela veio carregada de incertezas, de noites longas, onde o travesseiro se tornou altar e os lençóis se encharcaram de lágrimas. Veio com aquele silêncio dolorido que grita dentro da alma, como se cada segundo sem resposta fosse um lembrete de tudo o que você ainda não viu acontecer. Não era só sobre promessas. Era sobre a dor de ver todo mundo caminhando enquanto você mal conseguia ficar de pé. E mesmo assim, você não largou a fé. Mesmo assim, você orou baixinho, mesmo sem força. Mesmo assim, você continuou acreditando, ainda que em pedaços. Mas o que você talvez não tenha percebido é que essa espera não foi desperdício, foi processo. Deus não estava demorando, Ele estava te moldando, como o oleiro que pressiona o barro, que gira e gira a roda sem pressa, que coloca a mão firme para dar forma ao que parecia amorfo. Ele estava esculpindo em você uma força que não se aprende em dias bons. Ele estava treinando sua resistência nas dores, aprofundando suas raízes na seca, para que quando a chuva viesse, você não apenas florescesse, mas fosse capaz de sustentar os frutos. A espera é uma escola silenciosa. Nela, Deus te ensina a confiar mesmo quando tudo grita o contrário. Ele afina a tua audição espiritual para que você aprenda a escutar o sussurro dele mesmo no meio da tempestade. É nesse tempo que ele te mostra que, muitas vezes, o milagre mais profundo não está em receber algo de fora, mas em se tornar alguém diferente por dentro. Ele não queria apenas te dar o que você pediu, ele queria te preparar para não perder quando chegasse. Você não passou por tudo isso à toa. Cada lágrima sua foi registrada, cada oração sua subiu como incenso, cada dia sem resposta foi anotado nos céus. Deus não esquece, não ignora, não despreza os que esperam com o coração quebrantado. Ao contrário, ele se aproxima ainda mais. E quando você pensou que ele estava em silêncio, na verdade, ele estava trabalhando nas áreas mais profundas da sua história. O tempo dele é diferente, porque ele não olha só para o agora. Ele olha para a eternidade e sabe exatamente quando você está pronto. Essa espera moldou você. Ela cavou espaço no seu espírito para que agora caibam os propósitos que ele tem para entregar. Porque Deus não dá grandes promessas para estruturas frágeis. Ele primeiro fortalece o alicerce, mesmo que isso signifique ficar um tempo sem construir nada visível. Mas o que os olhos não veem, o céu já conhece. E enquanto você achava que estava parado, estava sendo construído por dentro. Só que há um detalhe ainda mais profundo nessa história. Porque esse tempo de espera, além de moldar o seu caráter e fortalecer a sua fé, também foi o cenário perfeito para uma revelação ainda maior. Você foi lapidado no deserto. Não como alguém esquecido, mas como alguém separado para algo que só seria possível se passasse pelo que passou. E é sobre isso que vamos falar agora. Há momentos na vida em que tudo o que nos restam são perguntas. E em certos dias, até elas parecem caladas. Você olha para trás e percebe o quanto perdeu. Amigos que se foram, oportunidades que escaparam por entre os dedos, portas que se fecharam sem aviso e sem explicação.
Tudo parece ter entrado em um compasso de isolamento, como se o universo tivesse conspirado para te afastar de tudo e todos. O telefone já não toca como antes, as mensagens diminuíram. O seu nome deixou de estar nas conversas, e o que parecia invisibilidade se transformou em uma sensação de abandono, como se você estivesse esquecido até mesmo por Deus. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Esse isolamento não foi castigo, foi convocação, um chamado silencioso que o céu faz quando precisa trabalhar em você sem distrações, sem plateia, sem palmas, sem confirmações. Deus tem uma forma única de preparar os seus escolhidos. E muitas vezes isso começa com o afastamento, não das bênçãos, mas das vozes ao redor. Porque antes de te entregar algo grande, Ele precisa garantir que você saiba ouvi-lo claramente, sem ruídos, sem opiniões humanas, sem interferências, só Ele e você. O deserto não é um lugar de ausência, é um lugar de revelação. É no deserto que as máscaras caem, que os desejos se confrontam com a realidade, que o ego é esvaziado e o espírito é alimentado. É onde Deus tira o brilho do mundo para que o seu próprio resplendor se torne suficiente. E embora pareça que nada está acontecendo, é exatamente nesse ambiente árido que o céu realiza as cirurgias mais profundas na alma. Porque ali, longe de tudo o que nos distrai, Ele nos mostra quem realmente somos e quem precisamos nos tornar. Você foi separado, não para ser esquecido, mas para ser transformado. Porque há promessas que só podem ser confiadas a corações que já foram triturados no moedor da renúncia. Há destinos que exigem versões novas de nós mesmos. E para que isso aconteça, Deus nos leva a lugares solitários, onde tudo o que temos é a presença dEle. E quando tudo o que temos é Ele, descobrimos que Ele é tudo o que precisamos. Pensa em Moisés, 40 anos no deserto antes de voltar ao Egito para libertar um povo. Pensa em Davi, esquecido entre as ovelhas antes de ser ungido rei. Pensa em José, traído, vendido, preso, antes de ser exaltado no palácio. Em todos esses casos, o deserto não foi o fim da história, foi o início do propósito. A fase oculta, o bastidor onde Deus trabalha nos detalhes, molda a mentalidade, cura as feridas, treina a obediência e revela o verdadeiro chamado. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tipo de deserto agora. Um tempo em que tudo parece parado, mas o céu está em movimento. Um tempo em que ninguém te vê, mas Deus está te olhando com atenção. Um tempo em que você sente que perdeu tudo, mas na verdade está ganhando um novo começo. Ele te afastou do barulho porque vai te apresentar ao destino. Isso exige silêncio, exige solidão, exige um lugar onde só a voz dele ecoe no vale. Esse deserto que te cerca hoje é o mesmo lugar onde Deus vai se manifestar. Porque a presença dele não se limita a templos nem a multidões. A presença dele invade tendas improvisadas, toca corações quebrados e sussurra verdades que nenhuma multidão seria capaz de ouvir. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Não foi descartado, foi escondido por um tempo determinado, porque há uma promessa com o seu nome, e ela não poderia ser entregue a uma versão inacabada de você. Só que, mesmo enquanto Deus trabalha em segredo, Ele não deixa de dar sinais. Ele envia rastros, pequenos milagres disfarçados de coincidência, palavras que chegam no momento certo, pessoas que aparecem com um recado direto do céu. E é exatamente nesse ponto que o impossível começa a se inclinar a seu favor. Porque o isolamento que parecia derrota, na verdade, é uma antecâmara de algo grande que está por vir. E agora, depois de passar pelo silêncio, pela espera e pelo isolamento, algo começa a mudar. Não do lado de fora, ainda, mas dentro de você. É como se o seu espírito começasse a despertar para uma nova estação.
um movimento invisível que anuncia o fim do deserto e o início de uma travessia, porque aquilo que estava distante, agora, começa a se aproximar. E essa aproximação vem acompanhada de sinais claros, sinais que precisam ser reconhecidos. É sobre isso que vamos falar agora. Você já sentiu no fundo do peito aquela sensação de que algo está prestes a mudar? É como se o tempo parasse por um breve instante e uma brisa diferente soprasse em direção ao seu espírito. Ninguém ao redor percebe. Os olhos não veem, os ouvidos não escutam. Mas dentro de você, uma certeza silenciosa começa a crescer. Você ainda está no mesmo lugar, com os mesmos desafios, os mesmos obstáculos, as mesmas lutas, mas alguma coisa já mudou. E essa mudança não começou por fora, ela começou por dentro, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na forma como você começou a perceber os detalhes da vida. Porque Deus, quando quer anunciar uma nova estação, Ele não bate à porta com estrondo. Ele sussurra discretamente sinais que só os sensíveis ao céu conseguem entender. Esses sinais não vêm em trovões. Eles vêm em detalhes. Uma palavra que você escuta e parece ter sido dita só para você. Um versículo lido sem intenção que se transforma em resposta. Uma canção que surge como um recado divino no momento em que seu coração estava prestes a ceder. Uma lembrança do passado que retorna para te lembrar de quem você realmente é. São fragmentos do céu caindo suavemente sobre a sua rotina, pintando com cor nova aquilo que antes parecia cinza. É assim que Deus começa a mover as peças. Não de forma espetacular, mas estratégica. Ele toca no invisível para gerar movimento no visível. Lembra quando Elias orava por chuva e durante dias o céu permaneceu seco? Seus servos olhavam ao redor e diziam: nada mudou. Mas Elias insistia: vai lá e olha de novo. Até que finalmente surgiu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pequena, insignificante. Mas Elias sabia, era o sinal, não do que era, mas do que estava vindo. Assim também é na sua vida. Você não precisa de uma tempestade de bênçãos para saber que o tempo mudou. Às vezes, tudo o que Deus te mostra é uma pequena nuvem, um detalhe mínimo, mas suficiente para provar que a promessa já saiu do campo espiritual e está cruzando a linha do tempo. Só que há um desafio: reconhecer o novo quando ele ainda está pequeno, porque as promessas de Deus raramente chegam em forma de grandiosidade. Elas vêm embrulhadas em simplicidade. José sonhou com um palácio, mas recebeu uma prisão antes. Davi foi ungido rei, mas continuou pastoreando ovelhas no anonimato. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador, mas enfrentou dúvidas, julgamentos e perseguição. O começo da promessa nunca aparece com o fim glorioso que Deus mostrou. E é aí que entra a fé. Não a fé que move montanhas, mas a fé que te mantém de pé enquanto tudo ao redor ainda parece igual. Deus começa a agir nos bastidores antes que os refletores se acendam. Ele te testa nos pequenos começos. Te observa quando ninguém aplaude. E, ao mesmo tempo, ele começa a ajustar tudo ao seu redor. Pessoas que te atrasavam começam a se afastar. Portas que não eram para você começam a se fechar. Há uma movimentação silenciosa acontecendo nos bastidores da sua história. Coisas que pareciam aleatórias começam a se conectar. Situações que não faziam sentido, de repente, se encaixam. E você percebe que está sendo guiado por uma mão invisível, por um roteiro divino que nenhum ser humano seria capaz de escrever. Não é coincidência, é direção. E essa direção está te levando para um lugar onde a promessa não será mais apenas uma palavra profética, mas uma realidade concreta. Só que para isso é preciso manter os olhos abertos e o coração sensível, porque os sinais continuarão aparecendo.
Deus está confirmando, dia após dia, que aquilo que Ele prometeu está mais próximo do que você imagina. Ele só quer saber se você ainda está prestando atenção. Se você ainda está disposto a crer, mesmo quando tudo ainda parece igual. E talvez, nesse exato momento, o maior sinal seja o que está acontecendo dentro de você agora. Essa inquietação santa, essa expectativa sem explicação, essa vontade de chorar sem entender o motivo, porque o espírito sente antes do corpo. O coração capta antes da mente compreender. É como se sua alma já estivesse tocando aquilo que seus olhos ainda não enxergam. E essa sensação não é ilusão. É discernimento espiritual. É Deus dizendo: presta atenção, filho, eu estou chegando. E quando ele chega, nada fica igual. Os ventos mudam de direção, as portas se abrem com facilidade, as pessoas certas começam a surgir. E aquilo que antes parecia distante, inatingível, inalcançável, se aproxima com pressa. Mas antes de tudo isso acontecer, há um estágio que ninguém pode pular. Um estágio em que a fé é refinada, o caráter é testado e a obediência é levada ao limite. Esse estágio é o da preparação final. E é sobre isso que vamos falar agora. Tem fases da vida que parecem contradizer tudo o que Deus já te prometeu. Você olha para dentro, tenta manter a fé viva, tenta lembrar das palavras que ouviu, das visões que teve, dos sonhos que Deus plantou no seu coração, mas a realidade insiste em ser dura, fria e silenciosa. É nesse exato ponto da caminhada que muita gente desiste, porque tudo parece parado, estagnado, travado. A alma grita por respostas, mas o céu parece mudo. É o que chamamos de o silêncio de Deus. Mas esse silêncio, ao contrário do que o coração desesperado acredita, nunca é ausência. É construção, é lapidação, é preparação. O ouro não reluz do dia para a noite. Antes de brilhar, ele precisa passar pelo fogo. E não é um fogo qualquer. É um fogo controlado, calculado, necessário. Da mesma forma, quando Deus te promete algo grande, Ele te coloca em processos profundos. Ele vai tirando as impurezas que poderiam te corromper lá na frente. Vai moldando o seu caráter, vai te ensinando a depender dele e não dos seus próprios braços. Vai te treinando para lidar com o peso da promessa antes que ela se materialize. Porque Deus não entrega bênçãos que matam. Ele não abre portas que te destroem. Ele prepara você para que, quando chegar o momento, você esteja pronto para suportar e multiplicar aquilo que receber. A preparação de Deus quase nunca tem plateia. Às vezes você se sente sozinho, ignorado, até esquecido, mas Ele está ali. Quando você chora no escuro, quando dobra os joelhos mesmo sem ter mais forças, quando continua acreditando mesmo com o coração despedaçado, é ali que Deus mais trabalha. Ele está forjando em você algo que vai além do que os olhos podem ver. Está treinando sua resistência, aprofundando sua fé, fortalecendo sua identidade, e tudo isso acontece no segredo, porque o palco da sua vida ainda está sendo montado nos bastidores, e quando finalmente se abrir a cortina, será impossível negar: foi Deus quem te preparou. O curioso é que nesse estágio da jornada, as pessoas ao seu redor costumam não entender. Elas acham que você está parado, estagnado, sem direção. Algumas até duvidam de você, apontam o dedo, questionam suas escolhas. Mas o que elas não veem é o que está acontecendo dentro de você. O que elas não sabem é o que você ouve nas suas madrugadas em oração, nas suas conversas íntimas com o Espírito Santo, nos seus momentos mais frágeis em que, ao invés de fugir, você escolhe permanecer. É nesse ficar, nesse esperar, nesse continuar que Deus vai te amadurecendo. Porque quem não aprende a esperar não está pronto para herdar.
Existem bênçãos que só chegam para quem suporta o tempo da espera com fidelidade. Não é uma espera passiva, de braços cruzados. É uma espera ativa. Você ora, você sonha, você se move, você se prepara, mesmo sem saber o dia nem a hora. Porque sua fé não está mais ancorada no que vê, mas no que crê. E isso te torna perigoso para o inferno. Porque quando você não precisa mais de sinais para acreditar, você começa a andar em níveis de autoridade espiritual que poucos ousam alcançar. Você para de viver de respostas e começa a viver de propósito. Só que essa fase também traz outro teste, a comparação. Você começa a olhar para os lados e ver pessoas que começaram depois de você avançando, gente que aos seus olhos não estava tão preparada, conquistando. E você se pergunta, por que eles, Senhor, e eu, quando? A resposta está no coração de Deus, porque o que Ele reservou para você é tão grande, tão específico, tão alinhado ao seu chamado, que precisa de uma preparação diferente, mais intensa, mais profunda, mais longa. Ele não está apenas te entregando algo, está te transformando em alguém. Alguém capaz de sustentar o peso da promessa sem se perder no meio do caminho. O processo é doloroso, sim, mas ele te protege de um destino interrompido, porque Deus não tem pressa em te abençoar, Ele tem zelo. Ele quer que você não apenas receba o que é seu, mas que permaneça com isso, que seja bênção por onde andar, que impacte vidas, que inspire outros, que mostre ao mundo que sim, vale a pena confiar em Deus, mesmo quando tudo está escuro. Porque a sua história vai se tornar um farol para muitos, vai ser o testemunho vivo de que o silêncio de Deus nunca foi abandono, mas preparação para algo muito maior. E enquanto tudo isso acontece nos bastidores do seu coração, Deus já está movimentando peças que você ainda não enxerga. Gente que você nunca viu já está sendo posicionada por Ele para cruzar o seu caminho. Portas que hoje estão fechadas, estão sendo destravadas nos céus. O ambiente espiritual ao seu redor está sendo ajustado para que quando a promessa chegar, tudo esteja pronto. Mas antes disso, há um convite de Deus: continuar confiando, mesmo sem ver, mesmo sem entender, porque o próximo estágio é quando os céus começam a se abrir. E é sobre isso que vamos falar agora. Existe um momento da jornada em que, mesmo sem perceber, você já não está mais onde começou. E não, você ainda não alcançou tudo aquilo que espera. Não viu todas as promessas cumpridas, mas algo silencioso começou a mudar. É como uma brisa que antecede a tempestade, como o cheiro da chuva que anuncia a virada no tempo. O mundo ao seu redor pode não ter mudado muito, mas dentro de você há um alerta. Algo está vindo, algo está se aproximando, algo está finalmente se movendo em sua direção. Você já notou como, antes de grandes mudanças, Deus começa a alterar pequenas engrenagens no seu cotidiano? Um contato inesperado, uma palavra profética esquecida que volta à sua mente com força, uma sensação estranha de que você precisa se preparar, mesmo sem saber para quê. É como se o céu estivesse se reconfigurando, como se o destino estivesse sendo ajustado milimetricamente, com detalhes que só o Criador poderia orquestrar. E é exatamente isso. Deus, em sua sabedoria, começa a mexer em coisas que você nem sonhava que estavam relacionadas ao seu propósito. Talvez você não veja um anjo descendo com uma trombeta, talvez não haja fogos, nem sonhos explícitos, nem visões celestiais. Mas isso não significa que Deus não esteja agindo. Ao contrário, os maiores milagres nascem no invisível. É no espiritual que as decisões mais poderosas são tomadas. É lá onde os olhos naturais não alcançam que os decretos são liberados. Quando você se mantém fiel, mesmo sem provas visíveis, quando você continua orando mesmo sem respostas claras, você está ativando o mover do céu. Você está abrindo caminhos que os seus pés ainda não tocaram, mas que em breve pisarão. E tem mais.
Sabe aquelas pessoas que parecem ter desaparecido da sua vida? Algumas que você achava essenciais, mas que saíram sem explicação? Não foi acaso, foi poda. Deus não quer que você entre na nova estação carregando o peso de vínculos que te atrasariam. E aqueles convites que não deram certo. As oportunidades que você queria tanto e que escaparam por entre os dedos. Foi proteção. Porque Ele está reservando algo melhor. Algo que se alinha ao que Ele quer para você. E não ao que você queria com base na sua limitação de visão. Enquanto você clama, Ele age. Enquanto você espera, Ele constrói. Enquanto você dorme, Ele trabalha. E a beleza disso tudo está no fato de que Deus não precisa que você entenda os planos dele para que eles se cumpram. Ele só precisa da sua fé. E fé não é ausência de dúvidas, é escolha, é continuar acreditando mesmo quando a mente grita que não faz sentido. É caminhar com os olhos fechados, confiando que quem te guia enxerga tudo. Nesse estágio, a sua percepção espiritual começa a se aguçar. Você começa a sentir antes de ver. Começa a discernir pessoas, lugares, palavras. Aquilo que antes te abalava, agora já não tem o mesmo efeito. Situações que antes te tiravam o chão, agora apenas confirmam que você cresceu. Porque você está se aproximando, está mais perto do que nunca, está quase lá. E sabe como você sabe disso? Porque o inimigo intensificou os ataques, porque as distrações aumentaram, porque o cansaço emocional parece querer te engolir. Isso é prenúncio, prenúncio de que algo poderoso está prestes a acontecer. Não é coincidência você estar ouvindo essas palavras agora. Não é por acaso que esse conteúdo chegou até você. Deus está te avisando. Ele está dizendo, filho, filha, eu já comecei a mover tudo por você. A porta que você precisa já está sendo aberta. A cura que você esperava já foi liberada. O recomeço que parecia impossível já foi escrito. Só que, para ver, você precisa continuar. Precisa avançar. Porque o cenário da sua vida está mudando. Primeiro dentro, depois fora. E no exato momento em que você menos esperar, será derramado sobre você tudo aquilo que foi retido por tanto tempo. Mas antes, há algo que ainda precisa ser revelado. Um segredo que muitos não enxergam, mas que define quem realmente está pronto para viver o que Deus prometeu. Porque há uma diferença entre receber e manter, entre conquistar e permanecer. E é disso que vamos tratar agora. Existe um detalhe que poucos falam quando o assunto é promessa. Uma verdade que costuma ser silenciada por discursos de motivação rasa, mas que ecoa com força no íntimo daqueles que estão realmente prontos para viver o que Deus preparou. A bênção, quando chega, não vem leve. Ela carrega responsabilidades, exige estrutura, cobra maturidade, porque o que vem de Deus nunca é pequeno, nunca é frágil, nunca é irrelevante. Ele não derrama algo grandioso sobre quem ainda pensa como criança, age com impulsividade ou foge do chamado quando sente o peso do compromisso. Por isso, antes de entregar o que é seu, ele molda você. É natural desejar a vitória, ansiar pela resposta, sonhar com o cumprimento das promessas. Mas a pergunta que o céu faz não é apenas o que você quer receber, e sim, você tem estrutura para carregar o que está pedindo? E essa pergunta dói, porque ela exige uma autoanálise brutal. Quantos clamam por bênçãos financeiras sem aprenderem a administrar o que têm hoje? Quantos pedem cura, mas não estão dispostos a deixar hábitos que alimentam a enfermidade? Quantos clamam por ministérios poderosos, mas ainda tropeçam na vaidade, no orgulho, na falta de perdão? Deus não vai te entregar algo para que aquilo te destrua. Há um princípio que se repete nas Escrituras e que atravessa gerações. Deus testa antes de confiar. Ele provou José na prisão antes de entregá-lo ao palácio. Ele treinou Moisés no deserto antes de colocá-lo diante de Faraó.
Ele moldou Davi no anonimato das pastagens antes de ungir sua cabeça no meio de uma multidão. E com você não será diferente. Os atrasos que você sente podem não ser atrasos, podem ser lapidações, porque é muito mais misericordioso da parte de Deus te preparar do que te dar antes da hora. E quando Ele prepara, não é para pouco tempo, é para durar, é para permanecer, é para frutificar por gerações. Você já se perguntou por que a espera dói tanto? Porque nela Deus revela, e o que Ele revela precisa ser tratado. São feridas que você fingia que estavam cicatrizadas, traumas que você mascarou com sorrisos e atividades, máscaras que você vestiu para se proteger, mas que agora precisam cair, porque a bênção não pode habitar onde ainda existe mentira emocional. Ela precisa de espaço, de clareza, de autenticidade. E isso significa que você terá que enfrentar o que tem evitado. Deus quer curar, mas antes Ele precisa expor. Não para te envergonhar, mas para te libertar. Muitos pensam que, ao receberem a promessa, os problemas desaparecerão. Mas o que acontece, na verdade, é que os desafios mudam de nível. O inimigo que você enfrenta no deserto não é o mesmo que te espera na terra prometida. Lá, você vai lidar com gigantes que não estavam no caminho. Vai encontrar muralhas que só se revelam quando você está prestes a tomar posse. Vai sentir o peso da liderança, da influência, da colheita. E se não estiver pronto, você será esmagado por aquilo que deveria ser bênção. Por isso, Deus te prepara. Por isso Ele ainda não entregou. Porque Ele te ama mais do que ama o seu conforto. A pergunta que ecoa agora é: o que ainda precisa ser alinhado dentro de você para que você esteja pronto para receber o que é seu? Será que é confiança? Será que é perdão? Será que é fé, mesmo sem ver? Ou será que é a disposição de abrir mão de planos pessoais para viver algo muito maior do que você sonhou? A promessa é sua, mas a jornada até ela exige morte de partes suas que não podem seguir junto. E isso, embora doloroso, é o que garante que você não apenas receba, mas sustente. Que não apenas entre, mas permaneça. E é justamente nesse momento, quando a alma começa a entender o porquê das dores, o porquê dos silêncios, o porquê das renúncias, que algo começa a mudar. Porque agora você já não corre atrás da bênção como antes. Agora você caminha com propósito, com sobriedade, com fé amadurecida. E quando isso acontece, o céu responde de uma forma diferente. Ele começa a te dar sinais de que o tempo da entrega está mais perto do que nunca. Mas ainda há um detalhe que precisamos conversar. Um último estágio que separa aqueles que apenas sonham daqueles que de fato tomam posse. Quando o céu está prestes a liberar algo que vai mudar a sua vida para sempre, não é raro que você passe por um último teste. E esse teste não é qualquer prova, não é um obstáculo visível, nem uma luta escancarada. Ele é silencioso, sutil e muitas vezes vem na forma de uma espera que parece cruel. É como se tudo estivesse parado. Como se o relógio de Deus tivesse congelado segundos antes do milagre acontecer. Esse é o momento em que o Senhor observa não o que você fala, mas como você se comporta. Não é mais sobre o quanto você pede, mas sobre o quanto você confia quando não há mais nada a fazer além de crer. Há um lugar na jornada de fé onde o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. E não porque Ele virou o rosto, mas porque Ele quer ver a sua postura quando o céu não responde, quando os céus parecem fechados, quando até mesmo os sinais desaparecem. É aí que Ele mede o seu coração. Porque o verdadeiro adorador não é o que canta quando tudo está bem, mas o que se curva quando tudo está em silêncio.
É nesse silêncio que ele separa os que querem a bênção dos que desejam a presença. É nesse espaço estreito entre a promessa e o cumprimento que ele vê se você ainda crê, mesmo sem evidência. É nessa reta final que o inimigo intensifica as distrações. Ele sabe que está próximo, que você está quase lá, que a bênção está à porta. Então ele faz barulho, levanta vozes contrárias, planta dúvidas disfarçadas de conselhos e tenta fazer você recuar. Mas o céu está calado, esperando para ver se você vai ceder ao cansaço ou se vai continuar marchando, mesmo sem enxergar o chão. Esperando para ver se a tua fé está fundamentada na emoção ou na convicção. Porque o último estágio é sempre sobre isso, perseverança. Não é mais sobre começar bem, é sobre terminar de pé. Talvez você já esteja vivendo esse estágio agora. Talvez você esteja tão perto da promessa que nem percebe. E é justamente por isso que as provações aumentaram. Você sente que já não tem mais forças, que já orou tudo o que podia, que já jejuou, esperou, acreditou, e mesmo assim, nada. Mas o que você não vê é o que o céu já preparou do lado de lá. Tem algo pronto, tem algo embalado com o seu nome. Mas Deus está perguntando, e se eu não te responder amanhã, você continua confiando em mim? E se a resposta demorar mais uma semana, você continua crendo que eu sou fiel? E se tudo parecer desabar de novo, você vai continuar de pé? Esse é o momento em que muitos desistem, e não por falta de fé, mas por excesso de cansaço. O corpo pesa, a alma grita, o coração se retrai, mas é justamente aí que a sua postura se torna a sua arma. Quando você adora com lágrimas nos olhos, você está vencendo. Quando você agradece mesmo sem ver, você está quebrando cadeias. Quando você permanece firme, mesmo sendo sacudido por dentro, o céu te observa e sorri. Porque o céu não procura perfeitos. O céu procura fiéis. Pessoas que não vão negociar sua confiança por uma saída mais rápida, por um alívio imediato, por uma fuga do processo. E por mais estranho que pareça, nesse ponto do caminho, a dúvida se torna a sombra da fé. E ela sussurra: será que vale a pena esperar mais? Será que essa promessa é mesmo para mim? Será que eu não entendi tudo errado? Mas é aí que a memória da jornada precisa ser maior do que o desânimo do momento. Lembre-se de onde você saiu. Lembre-se das portas que Deus já abriu. Lembre-se das vezes em que Ele foi fiel mesmo quando você não merecia. E quando você lembrar, mesmo sem forças, dobre os joelhos. Porque a oração que nasce da exaustão é muitas vezes a mais poderosa de todas. Então, quando você menos espera, algo se move no invisível. Não é visível ainda, mas algo se rompeu. O céu começa a organizar o invisível ao seu favor. Pessoas são alinhadas, portas começam a destrancar, respostas começam a ecoar, porque Deus não resiste a um coração quebrantado que decide continuar. Mas antes que tudo se manifeste, há algo que você precisa declarar com todo o seu ser. Algo que não pode ficar preso nos seus lábios, nem enterrado no seu peito. Algo que, quando sai da sua boca com fé, move o coração de Deus como poucas coisas movem. Há momentos em que o céu aguarda uma única coisa. Não é mais o jejum que você já fez. Não é a oração que já derramou todas as lágrimas do seu coração. Não é o tempo de espera, nem a paciência que você tem demonstrado mesmo quando tudo desmoronava ao seu redor. O céu agora aguarda um som, uma declaração, um grito de fé, uma palavra que não nasce da razão, mas do profundo do espírito. Algo que vem lá de dentro, das entranhas da alma, e que carrega um peso que não pode mais ser silenciado. Porque chega um ponto na caminhada em que você não apenas precisa crer, você precisa declarar. Porque o que você não libera com fé, o inimigo tenta aprisionar no silêncio do medo. A promessa está pronta, a bênção já foi escrita, o tempo chegou.
mas há algo que ainda está trancado dentro de você. A sua convicção. Não a convicção racional, fria, calculada, mas a convicção viva, pulsante, inegociável. Aquela que diz, é meu porque Deus prometeu. Aquela que enfrenta o medo sem abaixar os olhos. Aquela que declara no deserto aquilo que o céu já determinou no secreto. E isso não é apenas uma palavra positiva, um mantra espiritual ou uma autoafirmação vazia. Não. É um ato profético, uma ativação. É quando você usa a sua boca como espada e o seu espírito como escudo. É quando você chama à existência aquilo que ainda não viu. E por que isso é tão poderoso? Porque há um princípio espiritual eterno que governa tudo. A vida e a morte estão no poder da língua. E há bênçãos que estão esperando apenas por um comando de fé. Há milagres que precisam de um eco na terra antes de se manifestarem no mundo espiritual. Há vitórias que só descem quando você grita por elas com fé inabalável. Por isso, mesmo cansado, mesmo tremendo, mesmo chorando, declare. Mesmo sem ver mudança, mesmo sem sentir nada, declare. Porque sua declaração é um ato de guerra e o mundo espiritual se curva à voz de quem crê. Muitos deixam de viver o cumprimento de uma promessa porque não têm coragem de chamar o que é seu. Porque se acostumaram a orar com cuidado, com medo de se decepcionar. Oram como se estivessem pedindo permissão para existir. Mas quando chega a hora de receber, Deus espera outra postura. Uma fé que exige, que proclama, que se posiciona com autoridade de filho. Não é arrogância, é identidade. Não é presunção, é confiança. E essa confiança faz tremer as estruturas do inferno. Porque quando um filho ou uma filha de Deus se levanta em autoridade e diz, eu recebo em nome de Jesus o que é meu, nada pode impedir o mover que vem logo depois. Essa declaração não vem da mente, vem do Espírito. E ela precisa ser dita com todo o coração, com a convicção de quem já enxergou pela fé o que os olhos ainda não alcançaram. Precisa ser uma explosão da alma, um decreto espiritual que rompe a barreira do visível e invade o sobrenatural. Porque quando você fala com fé, o céu se move, os anjos se alinham e Deus responde. E talvez você esteja agora exatamente nesse momento. A promessa já está liberada, mas você ainda está em silêncio. Está esperando mais um sinal, mais uma confirmação, mais uma prova. Mas o céu está esperando outra coisa, a sua voz. Então pare, respire, sinta o que há dentro de você. O que está entalado no peito, o que já não cabe mais dentro do coração. O que o Espírito Santo vem sussurrando nos seus ouvidos há dias, mas você ainda não teve coragem de dizer em voz alta. Agora é a hora. Agora é o momento. Liberte essa palavra. Solte essa profecia. Declare essa promessa. Chame o que é seu. Porque há algo espiritual que só se rompe quando você abre a boca e libera fé. E mesmo que pareça pequeno, mesmo que o mundo ria, mesmo que sua situação diga o contrário, fale assim mesmo. Porque não é a realidade atual que determina o que vai acontecer, mas a palavra de fé que você libera hoje. E talvez, ao fazer isso, você sinta algo diferente. Um arrepio, uma paz, um choro incontrolável. Não importa como venha. O que importa é que, quando você declarar, algo será ativado. Algo vai se movimentar, algo vai sair do lugar. Porque chegou a hora de romper o silêncio com fé. Chegou o tempo de verbalizar aquilo que o céu já decidiu. Chegou o momento de dizer, Senhor, eu recebo, eu tomo posse, eu me posiciono. E é nesse ponto que a atmosfera muda. Mas antes do céu abrir totalmente, antes do milagre se materializar de forma plena, há uma última coisa que precisa acontecer. Uma entrega completa, uma rendição que sela tudo o que foi dito até agora.
Pai, neste momento em que meu coração arde e minha alma se curva diante da Tua presença, eu me lanço por inteiro aos Teus pés. Nada mais importa agora. Nenhuma conquista humana, nenhum aplauso do mundo, nenhuma resposta imediata se compara a este instante sagrado em que, com toda humildade e fé, eu me esvazio para Te dizer: eu estou pronto, pronto, Senhor, para receber aquilo que desde o ventre já era meu, aquilo que foi selado com Teu nome, reservado com Teu sangue e guardado com Teu zelo. Eu não oro apenas com palavras, eu oro com a vida. Eu não falo apenas com a boca, eu clamo com o Espírito, porque meu ser inteiro reconhece que esta é a hora. Tu és um Deus de tempo perfeito, um Pai que não se atrasa, um Rei que não erra o alvo, um Senhor que vê além dos meus limites. Por isso, se o Senhor está me dizendo agora que chegou o tempo de receber, eu me prostro com reverência, mas também me levanto com autoridade. Porque sei que essa promessa não nasceu dos meus sonhos, mas do Teu coração. Ela não foi construída com minhas mãos, mas tecida pelas Tuas. E se o Senhor está dizendo: filho, chegou a hora, eu não quero duvidar, não quero questionar, não quero temer. Eu apenas quero crer, obedecer e receber. Senhor, limpa agora toda a incredulidade. Apaga toda sombra de dúvida que possa ainda ecoar no fundo da minha mente, porque por tanto tempo eu caminhei vendo os outros recebendo, ouvindo testemunhos, aplaudindo milagres e guardando no peito aquele sussurro silencioso: será que um dia será a minha vez? E agora, com lágrimas nos olhos, eu ouço a Tua resposta: sim, é agora, é você, é seu. Então, Espírito Santo, sela esta palavra no meu espírito. Não me deixe retroceder, não permita que eu me esconda, que eu fuja, que eu minimize o que o Senhor decidiu entregar, que eu não seja como aqueles que desistem na beira da terra prometida. Não, Senhor, que eu seja como Josué e Calebe, que entraram, tomaram posse e glorificaram Teu nome com cada vitória. Eu Te entrego tudo, minha mente, meus planos, minha história. Entrego os traumas que me ensinaram a esperar o pior. Entrego o medo que me acostumou com a falta. Entrego as experiências passadas que plantaram a ideia de que talvez eu não fosse digno. Porque agora eu entendo. Nunca foi sobre merecimento, foi sempre sobre promessa. Foi sempre sobre o Teu amor incondicional, que me persegue desde o início, que me sustenta mesmo quando eu caio, que me chama pelo nome mesmo quando o mundo tenta me apagar. E hoje eu respondo a esse chamado com fé renovada, com o peito erguido, com o coração rasgado diante do Teu altar. Eu recebo, Senhor. Em nome de Jesus, eu recebo. Recebo a cura que parecia impossível. Recebo a provisão que estava travada. Recebo a resposta que parecia demorar. Recebo a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Recebo o recomeço. Recebo a restituição. Recebo a dupla honra. Recebo o ministério que o Senhor confiou. Recebo a reconciliação, a força, a clareza, a visão. Eu recebo porque o Senhor está me dando. E recebo, não apenas para mim, mas para que o Teu nome seja engrandecido em tudo o que eu viver a partir de hoje. Que cada bênção que eu tocar seja reflexo da Tua glória. Que cada vitória que eu conquistar seja testemunho do Teu amor. Que cada passo que eu der daqui para frente aponte para Ti e só para Ti. Pai, me sustenta agora. Me ensina a manter o que estou recebendo. Me ensina a administrar com sabedoria o que o Senhor me confiou. Que eu não me perca no meio da bênção. Que eu não me esqueça de Ti no meio da abundância. Que o meu coração continue quebrantado, minha fé continue sensível e minha vida continue rendida. Porque eu não quero apenas receber, eu quero permanecer. Eu não quero apenas tocar, eu quero habitar. Eu não quero apenas um milagre momentâneo, eu quero viver uma vida inteira de comunhão contigo. E antes de encerrar essa oração, eu te agradeço, Pai, não pelo que virá,
mas pelo que já está vindo. Não apenas pelas respostas, mas pela tua presença. Porque a maior recompensa ainda é estar contigo. E se o Senhor está comigo, então eu posso enfrentar qualquer cenário, porque não estou mais sozinho. A espera acabou. A promessa chegou. O céu respondeu. Mas antes que tudo se manifeste de forma visível, há algo ainda mais profundo que precisa ser revelado. Algo que não se trata de receber, mas de reconhecer. Algo que transforma não apenas o exterior, mas o centro da alma. Algo que está prestes a ser revelado. Deus tem um propósito para cada detalhe da sua vida. Ele vê suas batalhas, conhece seus sonhos e já está preparando algo maior do que você imagina. A oração é a chave que abre portas, a gratidão atrai bênçãos e a fé nos sustenta, mesmo nos dias difíceis. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber orações poderosas todos os dias. E mais do que isso, compartilhe essa palavra com as pessoas que você ama. Deus pode usar você para ser resposta na vida de alguém.